Oi, gente! Bom dia para você que está aqui conosco. Que pai d'égua ter a tua companhia. É sempre muito bacana dividir os conteúdos aqui direto do nosso Palácio Cabanagem. Rafael Guimarães na transmissão comigo. Mano, bom dia. Sempre bacana de ter aqui. Raina, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham pelos nossos canais. Seja bem-vinda de volta a Belém, né? Depois dessa excursão aí pelo interior do estado. Marajó. Gente, eu me sinto maravilhada, super feliz. Eu acho que o Alep Itinerante é um projeto reformulado pelo presidente da Casa, o deputado Chicão, que dá um fôlego a mais, né? Eu não digo só para nós que somos servidores, mas para as comunidades em serem ouvidas, em que esses projetos sejam muito mais direcionados e realmente com valorização das regiões, né? É sempre bacana. Raina, como você bem disse, parece que é unânime que em todas as cidades que você visita, que a gente visita, o povo sempre comenta isso, né? Sobre essa proximidade de poder estar perto, de poder falar com o seu deputado, de reclamar, de trazer demanda, né? Então é muito importante essa ação da LEPA que deve continuar, quem sabe, em 2026. Né? Eu estou na grande torcida que aconteça, porque é muito importante. Só audiência pública já vale a visita, porque nós ouvimos todas as pessoas que se inscrevem. São 5 minutos para cada pessoa trazer o seu desabafo, o que percebe, o que acha que pode melhorar, o que não deve melhorar, o que pode ampliar ou não. É muito bom. Mas hoje é terça-feira, estamos de volta, Belém, na capital. O parlamento toca os trabalhos. Hoje aqui direto do plenário Nilton Miranda, que hoje vai ter sessão ordinária com vários projetos. O que a gente pode destacar, Então, Rafa? Raina, como você bem disse, hoje os parlamentares retornam ao plenário Nilton Miranda para a 35ª sessão deste ano de 2025. Em pauta, 8 itens, sendo 2 vetos totais. O Poder Executivo manda em regime de urgência para casa 4 projetos, sendo 2 voltados para a Universidade Estadual do Pará. Uma que atualiza o plano de cargos e carreira dos servidores da UEPA, né? Sim. E um segundo que cria um programa de assistência permanente para os alunos, aí trazendo auxílio de bolsa, de moradia estudantil, entre outras coisas. Benefícios importantes. O Poder Executivo também manda para casa mais 2 projetos, um que reserva 30% de todas as vagas nos concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Entendi. Pontos importantes também. E ainda mais um programa que cria um segundo programa de renegociação de dívidas, que a gente sabe que muita gente aí tem um apertinho, né? Então é um programa que deve trazer uma facilidade aí para que o contribuinte possa quitar ali a sua dívida. Bom, já que hoje é terça-feira, Nilton Miranda, vamos dar uma olhadinha, que daqui a pouquinho já vai começar a nossa sessão ordinária. O presidente da casa já está ali, deputado Chicão, que vai iniciar mais uma sessão ordinária desta terça-feira. E você fica conosco ao vivo pela sua TV Alepa, canal 8.2, Rádio Alepa FM 101.5 e a web também disponível para você. Não sai daí que a gente fica juntinho até o final desta terça-feira, com muitos conteúdos, tudo que tem sido apreciado, debatido, aprovado no estado do Pará. Quem vai presidir essa sessão, não consigo identificar daqui. É o presidente Chicão mesmo, Chicão. Falei certo, eu estava preocupada que eu não estava conseguindo identificar. Você continua conosco, então, nessa sessão ordinária. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Esse é o momento inicial nas sessões ordinárias. A hora que o presidente chega, ele conversa com o secretário do Legislativo, que é o doutor Jarbas Portos, né, Rafa, para trazer os detalhes da sessão de hoje, que vai começar em instantes. Iniciamos nossos trabalhos. Iniciaremos pelo pequeno expediente, de acordo com o nosso regimento. E do pequeno expediente da casa está escrito o deputado Carlos Bordalo, a quem eu convido a ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobres pares, população paraense, população que nos visita, funcionários da casa. Dou a conhecer, senhor presidente, algumas iniciativas do nosso mandato na sessão de hoje. A primeira requer deste Poder Legislativo
manifestação de votos de aplausos ao presidente da República Brasileira, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pela sanção da Lei número 15.270 de 2025, que amplia a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até 5 mil mensais e aplica abatimentos para quem ganha até 7 mil reais. Medida de profunda relevância social e econômica para milhões de trabalhadores e contribuintes em nosso país. Também requer o voto de aplauso, senhor presidente, ao Ministério da Educação e ao presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pela criação da primeira universidade indígena do Brasil, a UNINDE, marco histórico, inédito para a educação superior, intercultural e para o fortalecimento dos povos indígenas e da ancestralidade brasileira. Entrada em projeto de lei declarando e reconhecendo como de utilidade pública para o Estado do Pará o Instituto Ronsai de Integração África-Amazônia, RAFAMA, importante instituto que vem fazendo um trabalho de integração das relações de cooperação entre o Brasil e a África e, portanto, merece esse reconhecimento por parte do Parlamento paraense. Senhor presidente, eu me manifesto sobre aquele caso que ganhou manchetes nacionais, que é o caso de Gerson de Melo Machado, jovem de 19 anos que perdeu a vida em João Pessoa. Um evento que expôs o que acontece quando um Estado abandona pessoas em sofrimento psíquico grave, deixando-as sem diagnóstico precoce, sem acolhimento e sem tratamento adequado. O que sabemos sobre Gerson, um jovem com esquizofrenia, diagnosticado tardiamente, vivendo há anos em adoecimento profundo, revela como a ausência de cuidados pode transformar a vulnerabilidade em tragédia. E isso não é realidade apenas na Paraíba. É também um alerta para nós do Pará. Assim como naquele estado, também nós carecemos de estrutura adequada. Faltam residências terapêuticas, faltam políticas de transição para jovens em acolhimento, faltam equipes completas nos centros de apoio psicossociais, faltam equipamentos em toda a rede de atenção psicossocial, funcionando plenamente para oferecer dignidade e cuidado contínuo. A questão da saúde mental deixou de ser algo apenas tangencial. O cuidado com saúde mental, há muito tempo, se transformou em uma dimensão global da saúde pública e exige cuidados adequados. Se não há acolhimento, nossos jovens vão para a rua. Se não há tratamento, nossos jovens vão para a criminalidade. Se não há RAPs forte, nossos jovens acabam no sistema penal, um espaço que, infelizmente, nunca foi e nunca será um ambiente de cuidado. Por isso, não podemos tratar esse tema como algo distante. O Pará precisa enfrentar com seriedade e urgência a agenda da saúde mental. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não temos mais deputados inscritos no pequeno expediente, portanto, eu passo para o grande expediente. O horário de liderança. O horário de liderança está inscrito o deputado Carlos Bordalo para se pronunciar. Senhor presidente,
colegas parlamentares, trabalhadores e trabalhadoras do campo, jovens que realizaram o Enem no domingo. Hoje eu faço uso dessa tribuna para tratar de um tema que finalmente ganhou destaque nacional. O destaque que merece, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Brasil. Tema da redação do Enem, aplicado nas cidades de Belém, Marituba e Ananindeua neste último domingo. Eu quero dizer, com toda convicção, não foi apenas um tema de prova, foi um ato político, foi um chamado do país para olhar com seriedade para aqueles e para aquelas que há séculos sustentam a vida brasileira, mas que continuam invisíveis aos olhos do Estado e da elite econômica. O trabalhador rural é, antes de tudo, um guardião da vida. É quem planta, colhe, cuida da terra, preserva o solo, protege as águas, resiste ao avanço predatório sobre as florestas e garante a comida que chega à mesa de milhares de famílias brasileiras. Não existe amanhã possível para um país que não valoriza quem produz alimentos para as populações das suas nações. Entretanto, a verdade precisa ser dita, sem meias palavras. O trabalhador rural brasileiro segue desvalorizado, explorado, vulnerável e muitas vezes criminalizado. É tratado como mão de obra barata, como peça substituível, como alguém que pode ser descartado após o esforço exaustivo que movimenta a economia e alimenta o país. E, no entanto, é exatamente no campo, especialmente no campo amazônico, que encontramos alguns dos maiores patrimônios ambientais e culturais do Brasil. São os agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, povos tradicionais, assentados e assentadas da reforma agrária, que realizam na prática aquilo que muitos apenas discursam: a preservação do meio ambiente, a convivência sustentável com a floresta, o uso responsável da terra. Quando falamos de soberania alimentar, falamos dessas mulheres e desses homens. Quando falamos de agricultura familiar, falamos da base da economia de centenas de municípios. Quando falamos de combate às mudanças climáticas, falamos de quem mantém vivo o equilíbrio entre produção e natureza. Quando falamos de Brasil profundo, falamos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E é por isso que o tema da redação do Enem é tão importante, porque coloca milhões de jovens diante de uma reflexão que o país teme em adiar. Como valorizar aqueles e aquelas que subterraram durante tanto tempo nossas terras e que sustentam ainda hoje a nossa existência? Como garantir direitos, condições dignas de trabalho, assistência técnica, acesso à terra, educação no campo, segurança e políticas públicas contínuas? Não há resposta simples, mas nós sabemos por onde começar. É preciso afirmar em alto e bom som que não há país desenvolvido com campo abandonado, não há futuro próspero com agricultores endividados, não há preservação ambiental sem garantir qualidade de vida a quem vive e trabalha na terra. Por isso, senhor presidente, eu espero que o tema da vida e da existência do trabalhador rural brasileiro, em prova tão importante realizada em nosso Estado, leve a sociedade paraense a uma nova tomada de atitude frente a esses indivíduos paraenses que tanto contribuem para a nossa economia e para a preservação dos nossos recursos naturais. Muito obrigado, senhor presidente.
Não temos mais deputado inscrito no horário de liderança, portanto, entraremos no grande expediente. Está no grande expediente inscrito o deputado Rogério Barra. O deputado ainda não se encontra em plenário. Eu chamo o orador seguinte, deputado Gustavo Cefé. Deputado também não se encontra em plenário. Eu convido o orador seguinte, deputado Martinho Carmona. Também deputado ainda não registrou presença na casa. Deputada Lívia Duarte. Deputada também ainda não registrou presença na casa. Deputado Elias Santiago. Deputado Elias Santiago. Também ainda não registrou presença na casa. Deputada Paula Titã. Deputada Paula Titã. Também ainda não registrou presença na casa. Deputado Carlos Bordalo. Senhor presidente, recentemente, Belém sediou o maior evento de debate acerca da crise climática mundial, que foi a COP30. O mundo esteve em Belém. E diante pautou para a humanidade, tem reflexos para o estado do Pará. E é por isso que eu dou entrada hoje, senhor presidente, e conclamo um amplo debate nesta casa, inclusive com envolvimento da sociedade civil, das esferas governamentais, dos institutos que se dedicam ao estudo da Amazônia paraense. Eu apresento um projeto que institui diretrizes estaduais de fomento à transição energética sustentável, cria o Cadastro Paraense de Boas Práticas em Transição Energética e o Selo Paraense de Transição Energética Sustentável no âmbito do Estado do Pará. A presente proposição, senhor presidente, tem por finalidade estabelecer diretrizes gerais de incentivo à transição energética sustentável no Estado do Pará e instituir instrumentos voluntários e não onerosos de reconhecimento público de boas práticas, bem como mecanismos de valorização simbólica e procedimental destinados a estimular iniciativas socioambientalmente responsáveis. Todas as inovações inseridas observam estritamente os limites de competência legislativa e os princípios constitucionais aplicáveis. A matéria enquadra-se no âmbito das competências legislativas concorrentes dos Estados, nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso, que tratam da proteção ao meio ambiente, responsabilidade por danos ambientais, consumo e produção sustentáveis. Ademais, o projeto harmoniza-se com o artigo 23, parágrafo 6º, inciso 7º, que atribui a todos os entes federativos competência comum para a proteção do meio ambiente e para a promoção do bem-estar da população. Importa ressaltar que a proposição não cria estruturas administrativas, não atribui novas competências a órgãos públicos e não gera obrigações onerosas ao Estado e não implica renúncia fiscal. O
Cadastro Paraense de Boas Práticas em Transição Energética possui caráter exclusivamente declaratório, informativo e voluntário, não exigindo qualquer mecanismo de auditoria, certificação técnica ou verificação pelo poder público. O projeto também prevê adicionalmente vantagens de natureza não onerosa aos participantes e aos detentores do selo. Prioridade de participação em programas, capacitação e ações educativas já existentes. Divulgação oficial das iniciativas reconhecidas. Inclusão em relatório anual de boas práticas. Autorização para uso ampliado do selo em comunicação institucional. Adoção do selo como critério de desempate em processos licitatórios conforme legislação federal. Nós temos que estimular que as boas práticas ambientais sejam reconhecidas e sejam, desta forma, merecedoras de tratamento diferenciado quanto necessário, para que aqueles entes, indivíduos e organizações privadas ou estatais se espelhem nas boas práticas para também seguirem boas práticas. Tais medidas possuem caráter estritamente procedimental, simbólico e informativo, sem qualquer impacto financeiro ou criação de obrigações do Poder Executivo. Ao mesmo tempo, fortalecem o efeito pedagógico, indutor e de visibilidade pública do projeto, estimulando comportamentos sustentáveis sem impor custos ao Estado. Do ponto de vista jurídico-ambiental, a proposição se alinha aos princípios da prevenção do desenvolvimento sustentável, da publicidade e da cooperação, reforçando a importância da educação energética sustentável e, desta forma, garantindo publicidade positiva. E também cooperação, reforçando a importância da educação energética e da promoção voluntária de boas práticas. Também se harmoniza com políticas nacionais e internacionais de transição energética, com as metas de mitigação de emissões assumidas pelo Brasil e com o papel estratégico das energias renováveis da Amazônia legal, sem interferir na autonomia técnica, administrativa ou financeira dos demais poderes ou órgãos públicos. Diante desses fundamentos, senhores deputados, senhoras deputadas, conclui-se que o projeto é constitucional juridicamente, sólido, financeiramente neutro, administrativo e politicamente viável e adequado às necessidades do presente e do futuro do nosso Estado. Acho que a COP não terminou. E o envolvimento maravilhoso que houve da sociedade civil, dos povos indígenas, das populações tradicionais, dos quilombolas, das populações das cidades amazônicas, que, aliás, foi um tema pouco valorizado nesta COP, das autoridades, dos parlamentares, ele precisa se estender pós-COP. O Pará está desafiado por ter sediado a conferência, por ter recebido volumosos recursos públicos para sua adaptação ao recebimento das delegações estrangeiras e nacionais. O Pará tem um compromisso, um desafio de dar passos em frente na direção de se tornar um Estado cada vez mais ambientalmente sustentável, que preserve as riquezas naturais, que saiba utilizá-las e desenvolvê-las, porque também eu sou a favor da prosperidade. As nossas populações tradicionais não precisam viver eternamente em situação de abandono e de pobreza estrutural. Os recursos naturais precisam ser
devidamente utilizados, explorados, e os seus benefícios precisam retornar para os territórios das populações tradicionais. Por isso que é tão importante que essa casa se debruce no pós-COP, senhor presidente. Eu estou trazendo essa contribuição, portanto, propondo instituir diretrizes estaduais de fomento à transição energética sustentável, criar o cadastro paraense de boas práticas em transição energética, criar o selo paraense de transição energética sustentável no âmbito do Estado do Pará. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não tendo mais deputados inscritos no grande expediente e não tendo quórum, de acordo com o nosso regimento, no seu artigo 115, que diz que, terminado o grande expediente, pelo esgotamento do tempo, às 10 horas e 45 minutos, que não é o caso, ou pela falta de quórum antes desse horário, passar-se-á a deliberação parlamentar compreendida pela discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia, que seria, de acordo com o regimento, o instrumento adequado após o grande expediente no nosso regimento, durante 1 hora e 45 minutos. Depois de constatada pelo presidente, por meio do sistema eletrônico, a presença em plenário da maioria absoluta dos deputados, o que não ocorre no presente momento. Só temos 6 deputados até o presente momento com presença registrada nessa sessão. Na verificação de quórum, portanto, o presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes para os efeitos legais. Diante disso, eu vou declarar encerrada a sessão e peço à assessoria da mesa, comunique ao Departamento Pessoal e Financeiro e aplique a falta a todos os deputados que não estão presentes nessa sessão. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 9 de dezembro, a hora regimental, seguida de tantas quantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declaro encerrada a presente sessão.